Você está ouvindo o Meldpub Podcast com Maurício Simões. Welcome, lads! Estamos de volta com o Meldpub Podcast, abrindo a temporada da Premier League, temporada 2018-2019. O Meldpub está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcasts, para você que é do Android, no iTunes, para você que é do iOS, ou também no Spotify, para você que quer uma opção alternativa. Você pode nos ouvir pelo iVox, pelo Anchor, pelo YouTube, entre outros agregadores de podcasts. Não falta acesso para você, amigo ouvinte do Meldpub. Vamos rapidamente apresentar esta mesa querida. Infelizmente hoje, devido a contratempos, nós não teremos o Cledi Cavalcante, o vice-capitão, e a faixa vai para ele, Leandro Martins. Como é que vai, meu querido? Fala, galera, eu sou o Leandro Martins, eu tô falando aqui da NASA porque o Liverpool tá me deixando nas alturas. Quem também está conosco, Sérgio. Como é que vai, Sérgio? Boa noite aí, galera. Mais uma vez falando aqui de Salvador, na Bahia. Não podia deixar de estar exultante com o nosso resultado. Não poderia ser diferente. Também estamos abrindo aqui o papel para a nossa convidada de hoje, Carol Vago. É um grande prazer ter aqui a tua presença no Meldpub Podcast de forma completa desde o início. Como é que vai, Carol? De onde você fala? Fala, galera, tudo bom? Carol Vago aqui, diretamente do Rio de Janeiro. E eu já vou avisar logo de cara que eu tô super empolgada para a temporada. Todos nós estamos empolgados. Aqui, Maurício Simões, direto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O Meldpub Podcast vai fazer aquela breve análise da estreia do Liverpool na temporada, até porque foi cercada de tanta expectativa. Queríamos ver os nossos queridos craques em campo, botando em prática o novo esquema de jogadores, a distribuição no esquema do Jürgen Klopp, tudo isso e muito mais no Meldpub Podcast de hoje. No mais, o Meldpub segue contando com a sua audiência e vamos tocar o barco! Você ouve agora no Meldpub tudo sobre o momento da temporada do Liverpool. Abrindo aqui sobre Liverpool e West Ham, apenas trazendo os destaques mais aleatórios desta partida, a partida que aconteceu no último dia 12 de agosto, que foi conhecido aqui no Brasil como Dia dos Pais. O Liverpool enfrentou o West Ham, venceu pelo placar de 4-0, jogo em Anfield. Salah, Mané duas vezes e Sturridge marcaram os gols do Liverpool. Robertson, Milner e Firmino foram os donos das assistências desta partida. O árbitro da partida foi Anthony Taylor, que foi ele quem arbitrou esta partida. Algumas estatísticas da partida para você que não acompanha tão de perto. O Liverpool teve 65% de posse de bola, o West Ham teve 35%. Finalizações 18-5 para o Liverpool, finalizações no gol 8-2. Então foi uma partida em que o Liverpool dominou de cabo a rabo. Mas sobre as escalações, Leandro Martins, lembra aí pro nosso querido amigo ouvinte, quem é que esteve em campo nesta partida? Bem, tivemos uma estreia muito especial. Exclusivamente eu menciono o Alisson, porque o Keita também estreou numa partida oficial, mas o Alisson era o centro das atenções. Assim que a transmissão começou, o Alisson era o foco. E não um foco apenas no Brasil, o foco em todos os lugares. Porque era o goleiro do Liverpool. O goleiro que tem agora como missão
recuperar um bom nível embaixo das traves que o Liverpool já teve outrora. Mas a escalação veio Alisson, Arnold, Gomes, fazendo a dupla de zaga com o Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum e Keita no meio de campo, e o nosso trio de ataque que todos já conhecemos, o Salah, o Firmino e o Mané. Eu vou confirmar também rapidamente aqui a escalação do West Ham. O West Ham teve muitas modificações no sentido de contratações, aquisições, e se movimentou até que muito, mais do que alguns esperavam. Eu não esperava que fossem contratar tantos jogadores, mas o West Ham deu sim uma bela movimentada no mercado de transferência, e começou com o Fabianski também, que foi a sua estreia para o West Ham, mas o Aku pela esquerda, o Ogbonna fazendo a dupla de zaga com o Balbuena para os torcedores brasileiros que o conhecem pelo Corinthians, o Fredericks ficou fazendo a lateral direita, o meio de campo contou com 5 jogadores, com Rice fazendo a dupla de volantes com o Noble, o Felipe Anderson fez a sua estreia, um jogador que inclusive eu já vi muitos torcedores do Liverpool pedindo ele no Liverpool. Eu acho que ele tem tudo para ir bem no West Ham, mas nessa partida eu tô falando da equipe do West Ham justamente para eu poder falar o que eu vou falar em seguida. Wilshere e Antônio completaram o meio de campo com o Arnautovic no ataque. E sobre o West Ham veio com o time modificado, veio com o time na intenção de atacar ou talvez tentar passar algum perigo para o Liverpool, mas mesmo com aquele pensamento que todo mundo tem quando chega em Anfield, aquele pensamento de se defender, um pensamento de tentar não se expor tanto, porque sabe que o contra-ataque do Liverpool é muito perigoso. Mas o West Ham, por mais que tenha se modificado para o confronto contra o Liverpool, ele não fez nada, absolutamente nada. O West Ham passou o jogo inteiro como espectador. O West Ham tentava alguma coisa, o Liverpool ficava com a bola, o Liverpool tentava alguma coisa, oferecia muito perigo. O Fabianski foi importante para que o West Ham não fosse sair do Anfield com uma goleada ainda maior, porque 4-0 para quem viu o jogo foi realmente pouco. Tivemos algumas oportunidades ali que poderiam sim ser 5, 6, até 7, não é exagero. O Liverpool, ele, como eu disse, dominou a partida por completo. Tudo que tinha que ser feito foi feito pelo Liverpool. O West Ham não atacava, quando atacava não sabia muito bem o que fazer. A gente via que qualquer jogador do Liverpool que pegasse a bola, ele tinha domínio sobre qualquer jogador do West Ham que viesse pro ataque. Mas aí, ok, você pode falar que não, tem novo treinador, nova temporada, o West Ham tá aí, a gente não sabe como é que vai estar, porque era um pensamento meu. O West Ham estava muito modificado, aí a gente não tinha certeza de como que eles iam entrar na primeira partida. E é perigoso você enfrentar um time que tem modificações e que é um time que pode, tanto faz ele vir e vencer o Liverpool em Anfield, como ele vir e tomar uma goleada, como foi. O Liverpool permanece sem tomar gols em Anfield desde fevereiro de 2018, e isso é uma coisa maravilhosa. A nossa defesa tá se mostrando muito sólida, e eu acredito que o principal fator foi o meio de campo. Keita, Wijnaldum e Milner, eles fizeram um serviço no meio de campo o suficiente para que quando a bola chegasse no Diego Gomes, por exemplo, que era um recurso mais jovem, inexperiente, e que era um jogador que todo mundo tinha medo que fosse por ali, porque volta naquela história, né? O lado direito da defesa do Liverpool é o lado que ninguém sabe como que vai estar. Aí seja o Lovren, seja o zagueiro que for ali, mais o lateral direito que tem sido o Arnold. Então o meio de campo ele impediu muito que a bola chegasse na zaga, e das vezes que chegou na zaga não ofereceu perigo. Então o Alisson ele foi um mero espectador. Ele olhou o jogo o tempo todo e não fez muito. Então isso foi muito importante para ele, porque ele estava estreando pelo Liverpool, que tem uma pressão muito grande, principalmente no gol, e ele estreou sem sofrer gols. O time goleou, o time manteve uma boa forma, né? Manteve o desempenho que estava tendo na pré-temporada, e está na liderança. A gente não sabe até quando, mas a gente comemora jogo após jogo.
jogo eu acho que é o pensamento ideal para uma competição como a Premier League, em que qualquer rodada as coisas podem mudar de forma muito brusca. O Carol, queria saber, não sei se você também notou, mas o Liverpool pareceu ser um pouco mais... ele começou a dosar muito mais as suas arrancadas pro ataque, começou a ser muito mais preciso na hora de acelerar e desacelerar o jogo. Não te pareceu a mesma coisa? Olha, Maurício, como eu não vi o jogo ao vivo, quando eu vi o placar eu falei, cara, o Liverpool destruiu, foi aquela coisa intensa, o ataque o tempo todo, mas quando eu parei para ver o compacto, cara, eu não esperava que o Liverpool conseguisse dosar, conseguisse pensar tanto como iria jogar. Essa tentativa do Klopp de fazer o time pensar um pouquinho mais e saber a hora certa de acelerar, não simplesmente pegar a bola e acelerar o jogo como era a maior parte do tempo na temporada anterior, foi assim, excepcional, foi muito, muito bom, eu gostei demais quando eu vi isso. Inclusive foi até a primeira coisa que eu comentei com algumas pessoas enquanto eu estava vendo o jogo, e principalmente o que já foi comentado anteriormente ali, que eu também queria destacar, foi a questão exatamente dessa proteção ao Gomes. Se você for olhar, principalmente de uma forma geral, os mapas de calor dos jogadores, eu cheguei a dar uma conferida após o jogo, você vê muita proteção pelo lado direito. Milner com um mapa de calor muito preenchido naquela região. É claro, teve também a ajuda do Wijnaldum, mas mais defensivamente o Milner circulou muito por aquela área ali mais defensiva para proteger o Arnold, para proteger o Gomes, e eu gostei muito disso também. E é curioso que a gente tenha conseguido jogar tão bem também quando a gente precisou defensivamente, ainda que pouco, porque a gente não tinha um volante estilo Henderson, um cara mais holding, que ficava ali mais segurando a bola, entende? Eu achei muito bom a movimentação do Milner com o Wijnaldum e o Keita, me agradou demais, principalmente o Wijnaldum, que da temporada passada para essa teve uma evolução até o momento, que a gente conseguiu observar na pré-temporada e no primeiro jogo, excepcional. Ele tá voando, assim como o Milner. O Keita se adaptou muito rápido e gostei demais dessa dosagem de intensidade com toque de bola. Fica alternando a defesa, fica um pouquinho perdida, porque ainda que você pegue a bola o tempo todo e parta para cima, vai ser complicado para o teu adversário, só que esse jogo mais pensado, mais inteligente, dificulta mais ainda, e com as opções que o Liverpool tem, a defesa nunca vai saber por onde a gente vai jogar. Gostei demais do Keita, a adaptação dele excepcional. E segundo o que alguns falam, principalmente o Milner, que se eu não me engano comentou, ele ainda vai melhorar muito, ele faz coisas excepcionais nos treinos que a gente ainda não viu em campo. A gente vai ver. Gostei demais dessa movimentação, desse jogo mais inteligente, dessa variação de intensidade, com um jogo um pouco mais pensado que eu vi no primeiro jogo. Ô Sérgio, me pareceu muito mais seguro o time em todos os setores em relação até a pré-temporada, a temporada passada, a defesa sendo muito mais prevenida, tanto na cobertura de alguns lances, como também até em evitar eventuais riscos desnecessários, o meio-campo conseguindo proteger e produzir, o ataque fazendo a movimentação, conseguindo criar espaços. Essa equipe do Liverpool está começando a criar uma cara muito mais interessante em relação à temporada passada. Bom, eu concordo plenamente com o que tanto o Leandro quanto a Carol falaram aí sobre o nosso meio-campo ter tido essa consciência tática de se posicionar para que proteja mais a linha defensiva, porque isso era algo que nós aqui, inclusive em outros programas, e a torcida do Liverpool em geral,
sempre comentava, né, ao longo dessas últimas 2, 3 temporadas, vamos dizer assim, de como a nossa defesa ficava exposta nos combates, de como os times adversários conseguiam chegar para só serem de fato incomodados na troca de bola, já se aproximando da grande área perante a linha de defesa, e como nossos zagueiros tinham dificuldade de lidar com isso, né? Tanto o Lovren como o Matip, enfim, Van Dijk, Klavan, Skrtel na época também, enfim, como eles ficavam expostos e eles eram propensos a erros individuais justamente por terem que lidar com esse combate sem haver um prévio incômodo aos jogadores adversários. Então foi justamente isso que a gente observou, que aparentemente com essa nossa revolução no meio campo, né, com a chegada de Keita e Fabinho se juntando a Henderson, a Milner, ao próprio Grujic, que deve ter algumas oportunidades, enfim, o Wijnaldum, isso pode representar uma mudança de postura em definitivo daqui para frente, de que não passaremos mais por essas dificuldades, que era algo que já vinha de outros tempos e ainda não tinha tido a mudança necessária para isso. Então, acredito que nossos zagueiros, com a segurança habitual desde a chegada do Van Dijk, agora com o Lovren vivendo uma ótima fase na carreira dele, esperamos que continue assim quando ele voltar, isso também ajude eles a ganharem mais confiança, porque eles sabem que agora eles estarão tendo o apoio adequado, né, para o combate à marcação adversária. Então, eu também fiquei positivamente surpreso com isso, também louvo o Wijnaldum, concordo plenamente com a Carol, ele na última temporada ele vinha tendo uma temporada apenas mediana, uma temporada ok. Nos últimos meses da temporada, aquela nossa arrancada da Champions, representou também uma melhoria progressiva de jogos dele, de performances dele nos últimos meses da temporada. Então ele terminou a temporada numa crescente, isso permaneceu pela pré-temporada e ele está começando a temporada de fato voando. É um nome que a gente meio que estava dando como carta fora do baralho, por assim dizer, para uma titularidade com a chegada de Fabinho e Keita. Era o primeiro nome que a gente estava riscando na nossa lista de titularidade. Não é de hoje que subestimam o Wijnaldum, né? Não é mesmo, desde que ele chegou, né, praticamente. Enfim, mas ele tá mostrando que ele, até mesmo, inclusive, chegaram a ter rumores de que ele ia pedir para sair do Liverpool porque ele sabia que não ia ser mais titular. E ele próprio recusou, aliás, ele negou veementemente esses rumores e até como se fosse até riu. Pois é, exatamente. Então, assim, para você ver como isso era dado como certo, de que ele seria o nome a sair do meio campo, uma vez que Keita e Fabinho chegaram, mas ele tá mostrando que não é bem assim, né? Agora sim, a parte, todos os louvores merecidos ao Wijnaldum, ao meio campo em geral, enfim, mas eu preciso abrir um parêntese aqui para falar que jogador absurdo é James Philip Milner. O que esse cara se entrega, o que esse cara é onipresente, ele faz tudo em campo, ele faz tudo, ele faz cobertura, ele faz marcação, ele vai marcar na linha de ataque, ele marca na linha de defesa. Teve um momento do jogo no segundo tempo que ele estava praticamente como um líbero, como até o Henderson já chegou a fazer esse papel na temporada passada. Ele estava fazendo isso, dava 2 minutos depois ele já estava no campo de ataque, com 32 anos de idade, sabendo que o status dele de grife, vamos dizer assim, perante os outros jogadores do time é inferior, né? É um jogador que é tratado como um reserva de luxo, mas que, pelo amor de Deus, o que ele tem feito na pré-temporada e o que ele fez nesse jogo em específico é uma performance de aplaudir de pé. Jogando com 15 pontos na cabeça, né? Vale dizer também. Jogando enfaixado com 15 pontos na cabeça e, pra mim, em minha opinião, foi o melhor jogador em campo. Eu não tenho o que falar da performance do Milner e cada vez mais ele me mostra que o nível de respeito, de admiração e de, entre aspas, idolatria que eu tenho por ele como jogador do Liverpool desde quando ele chegou é justificado, porque apesar de não ser o mais talentoso, o mais criativo, o mais genial, mas ele é a mola mestra que faz o esqueleto do time funcionar. De tudo, do goleiro ao camisa 9.
esse jogador é um absurdo e o que ele jogou contra o West Ham realmente foi uma performance impecável. E para mim foi o grande responsável pelo meio-campo ter funcionado tão bem da forma que funcionou. De resto... Ele não é aquele jogador mentiroso também, né? Como assim? Que, tipo, ele, dentro das limitações dele, ele não tenta inventar. Sim, se ele não consegue fazer alguma coisa, tipo, ele é o jogador de chutar pra lateral. Ele chuta pro escanteio e ele não se importa. Ele faz o que é pra fazer. Exatamente, concordo plenamente. Ele sabe jogar dentro daquilo que as suas condições, do que seu talento, da sua habilidade permitem. E é um cruzador de bolas também, para mim, é o melhor do time. Quem cruza melhor as bolas de todo o elenco do Liverpool é Milner, inclusive Arnold, apesar de ter feito uma partida boa no geral, estava com o pé muito descalibrado para os cruzamentos. Eu acho que isso é algo que ele precisa trabalhar mais. E Milner é um jogador impecável, para mim foi o melhor em campo. De resto, só dizer que foi uma vitória com autoridade, foi uma vitória em que a gente jogou o que precisava jogar, quando precisou reduzir o ritmo, até mesmo por ser o primeiro jogo da temporada e até mesmo por alguns jogadores não terem feito a pré-temporada de forma completa, a gente soube dosar o ritmo sem abdicar de jogar, isso é importante, saber jogar com mais tranquilidade, sem aquela pressão inicial toda, mas com que isso não faça com que o time abdique de jogar futebol. A gente soube fazer isso, atacou quando precisou, usou as armas de forma inteligente e para mim foi uma vitória com extrema autoridade que faz com que a gente comece a sonhar, mas com os pés no chão sempre. Só aproveitando o gancho aí, é uma questão que o Sérgio falou que é muito importante, a questão do Milner estar voando. A Copa acaba prejudicando alguns times. O Liverpool, por exemplo, não vai ter talvez o Salah, Mané e Firmino na melhor forma possível deles logo no início. O fato da gente ter, principalmente jogadores de defesa e meio de campo que não foram à Copa, como por exemplo Van Dijk, Robertson, Gomes não foi à Copa, Milner, o Hinaldo, que também está muito bem, vai ser importante exatamente para a gente conseguir alguns pontos que talvez seriam questionáveis no início do campeonato, exatamente por esses caras estarem voando, entendeu? Então, a gente tem um time que está voando já desde o início, sem ser o time que teoricamente é o melhor, é o principal, vai ser muito importante. Além de, para conquistar pontos, dar confiança para esses nossos jogadores que talvez sejam reservas, mas que vão poder contribuir muito vindo do banco, enfim. É importante começar muito bem para não já sair atrás na corrida pelo título, que, na minha opinião, o Liverpool almeja o título essa temporada, considerando alguns times, por exemplo, como o Manchester City, que tem um elenco bastante forte e que consegue rodar muitos jogadores sem perder a qualidade em campo. Eu ia citar aqui o Naby Keita, que fez uma estreia já mostrando as suas garras. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na estreia do Naby Keita foi que ele também joga de ponta. E é incrível como o Jürgen Klopp consegue tirar coisas dos seus jogadores que talvez poucos de nós imaginávamos. Tu esperava ver o Keita de ponta, Leandro, e fazendo uma função e mantendo a qualidade, mesmo numa função em que a gente talvez sequer imaginava que ele fosse capaz de desempenhar? Eu, sinceramente, eu me tornei muito fã do Keita no momento que o Liverpool contratou ele. Aí ficou naquele período emprestado pro Leipzig e a partir daí eu assisti todos os jogos que pude do Leipzig para ver ele em campo. O Keita, ele não costuma jogar de ponta, assim, não é uma função que ele tá sempre fazendo. Então, assim que eu vi, e de maneira muito inteligente, o Klopp fez as 3 substituições e pontuais. Ele tirou Salah, Firmino e Mané, porque a gente sabia que ambos, os 3 no caso, eles eram a parte mais importante do ataque, a parte ofensiva, que se desgastou. Assim, mesmo que o Firmino não tenha sido injustamente titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Firmino estava lá, estava treinando, ele estava trabalhando da mesma forma. Então, ele foi para a Copa do Mundo e estava lá disposto a dar tudo de si. Então, ele não ia se poupar, nem no treinamento, porque ele sabe que
o técnico escolhe o jogador pelo treinamento. Então ele se dedicou e ele fez o que pôde para conseguir ajudar o Brasil caso o Brasil precisasse. E os outros dois, eles jogaram um pouco mais do que o Firmino. Então, como a Carol falou, eles já chegaram um pouco mais cansados. Eles não estão no 100%. Eles não estão na melhor forma. Então, quando o Klopp fez as substituições, aí eu tava percebendo como que vai ser agora. Aí ele colocou o Henderson aos 69 minutos no lugar do Firmino. Aí ele colocou o Shaqiri no lugar do Mané aos 82. E colocou o Sturridge no lugar do Salah aos 87. Aí eu fui imaginando, não, vai deixando o Salah. O Salah, como a Carol falou também a respeito de não correr desesperadamente, o Salah corria muito. Assim, ele pegava a bola e saía em disparada. Não, agora ele pega a bola, ele dá uma acalmada, ele coloca a criança no chão e olha para os lados. E muito no jogo contra o West Ham, ele tocava pro Arnold e ele saía um pouco mais devagar e esperava o momento de correr. E isso é muito, muito importante, principalmente quando você já está desgastado. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar a bola, você começa a perceber que nem todo momento você precisa correr. Nem todo momento você precisa chutar, nem todo momento você precisa ficar tocando. Então, isso é muito bem trabalhado. E a parte de saber trabalhar a bola, o Keita faz isso maravilhosamente. Eu acredito, inclusive, que o Keita ajudou na recuperação do Sturridge. Isso pode ser até uma teoria viajada da minha cabeça. Mas pelo que o Sturridge fala do Keita, pela maneira que ele demonstra, tem um carinho já enorme pelo Keita, eu acredito que o clima no vestiário, o clima nos treinos, essa amizade que se criou, isso fortalece muito o jogador. O jogador ele tem um pensamento novo. Tanto que o Sturridge fez gol 21, se não me engano, 21 segundos depois que entrou em campo. E quando ele fez gol, ele fez a dancinha, a famosa dancinha do Stu. E ele não tinha feito a dancinha dele na pré-temporada. E ele foi o nosso artilheiro. Se não me engano, também fez 6 gols na pré-temporada. Então, o Sturridge tem um papel importante no Liverpool, porque se você parar para pensar, o Sturridge, ele 100%, coisa que dificilmente ele tem ficado, mas 100% o Sturridge ele pode brigar até por titularidade. E a gente sabe disso. A gente sabe que ele tem talento para isso, ele tem capacidade para isso. Obviamente que se for para tirar alguém, eu tiro o Salah, mas não tiro o Firmino. Porque todo mundo sabe, eu amo o Firmino, então o Firmino não sai para mim de jeito nenhum. Mas de qualquer forma, assim também como eu penso que o Milner não sai de jeito nenhum. Aí eu vou parar para pensar de novo, o Robertson não sai de jeito nenhum, Van Dijk não sai de jeito nenhum. E acaba que a gente monta um time onde se pensa, todo mundo é titular. Aí você tira uma peça e coloca outro, aí joga 2 jogos, todo mundo aí é titular. Você tira outra peça e coloca outro jogador, todo mundo aí é titular. E isso é maravilhoso. Então a chegada de um jogador que consegue fazer várias funções faz com que o time possa rodar muito e continuar com a mesma qualidade. Você perceber que na hora que o Shaqiri foi entrar e fazer a sua estreia, jogando em Anfield pela Premier League, e na hora que o Shaqiri foi entrar, ele deu um sorriso. E aquilo não é uma coisa qualquer. Você vê que a alegria que ele tava conversando com o Klopp, mesmo que fosse só uma brincadeira entre os dois ali, mas você já vê que tá descontraído com ele. Aí você vê que o Keita vai fazer a ponta esquerda e ele não tem problema nenhum com isso. Você vê que o Klopp pode mandar ele fazer qualquer função e ele vai fazer, e tranquilamente. E ele tem velocidade para isso. Ele é um jogador pequeno, assim, comparado aos brutamontes que geralmente ele encontra, e mesmo assim ele tem força física. E é o mesmo pro Shaqiri também, um jogador pequeno, mas um jogador parrudo, e que se for para disputar, a gente lembra da pré-temporada, né? A gente pode falar isso só para dar aquela cutucada, mas o United, tão juvenil do Mourinho, que era mais velho do que o nosso Liverpool, ele foi goleado, e no gol do Sturridge, que foi o terceiro gol do Liverpool sobre o Manchester United, o Shaqiri foi na velocidade receber a bola com o Bailly na marcação. E todo mundo sabe, o Bailly é gigante comparado ao Shaqiri. O Shaqiri ele só deu uma empurrada de ombro, o Bailly foi embora. Então você vê que os jogadores que temos hoje, independente assim da primeira impressão de cada um, porque cada torcedor acha que o jogador bom é o do outro, né? O jogador bom é aquele que está em determinado time. O jogador bom é que está no City.
Eu queria muito o jogador tal. Mas ele tá no United. Queria jogador do Chelsea. É porque todo mundo é melhor, né? E você não para pra pensar que todo mundo tá colocando o Liverpool como um dos favoritos para ganhar o título. Isso não significa que vai ganhar. Pode muito bem o Liverpool perder o título. Isso não é o fim do mundo. É totalmente possível, é o futebol. Mas o fato de estarem falando que o Liverpool é um dos candidatos é porque sabem que o Liverpool tem uma equipe competente, onde todo mundo faz basicamente todas as funções. Se você pedir pro Firmino fazer qualquer função do ataque, ele faz. Se você pedir pro Firmino ser volante, todo mundo que torce pro Liverpool conhece o Liverpool no dia a dia, que vê os jogos e tal, todo mundo sabe que se o Klopp pedir pro Firmino ser volante, ele vai ser. E ele vai ser um bom volante, porque a gente sabe que ele tem um percentual de roubada de bola muito grande. Então, o Keita no ataque, ele é só mais uma... assim, mais um coelho da cartola que o Klopp tirou. Eu acho que isso é maravilhoso. De fato. É sempre bom a gente encontrar muitas valências no elenco, muitas valências no time. Carol, e falando em Sturridge e em jogadores de ataque, queria ver o teu comentário a respeito dessa volta do Sturridge. Ele chegou já fazendo gol em pouco mais de alguns segundos em campo. E eu queria também falar do Salah e do Mané e do Firmino. O nosso trio de ataque estava inspirado, mostrou muito a qualidade que a gente já sabe, que já é mais do que comprovada. Mas o pessoal poderia começar a falar: mas fez sorte a temporada do Salah, e já no primeiro jogo ele foi lá e caixa. O nosso ataque ainda é muito perigoso, e agora já tem até a adição do Daniel Sturridge como possibilidade. Os três jogadores ali não tem muito o que falar, são excepcionais mesmo. Acho que o que vocês comentaram do Salah conseguir agora correr de forma mais inteligente é muito importante. Ele não vai precisar se desgastar tanto. A gente provavelmente não vai precisar de temer lesões, como por exemplo aconteceu contra o City na Champions League, que todo mundo ficou com medo achando que ele tinha lesionado a virilha. Eu acho que agora a gente vai até aproveitar muito mais as subidas dele, aproveitando essa questão. O Salah vai poder também agora, tanto o Salah quanto o Mané, entrar mais na área do que eles já entravam antes. Com o Keita se aproximando para jogar com o Firmino, eu acho que a gente vai ver o Firmino cada vez mais voltando a ser um 10. Ele tem muita qualidade, tem muita visão de jogo, e ter um cara como o Keita que sabe jogar muito bem do lado dele vai ser muito importante para ele conseguir pensar mais o jogo e dialogar até com mais facilidade com o Keita, uma vez que a gente tem Mané e Salah com caras um pouco mais de velocidade, até na finalização, que fazem mais a diagonal para dentro da área. O Mané a gente viu jogando bastante na Copa, mas como um 10 por Senegal, e ele tem entrado muito, se projetado muito dentro da área também. A gente viu 2 gols dele, que foram praticamente gols de centroavante, assim como o gol do Salah. E a subida de Arnold e Robertson poderão também ser feita de forma muito mais inteligente. O cruzamento do Robertson foi preciso no pé do Salah. A gente vai ter pessoas para cobrir a subida dos dois. O Keita pode tanto ajudar na tabela, fazer uma jogada entre 3 jogadores, como por exemplo o Mané, Robertson e Keita. E a gente também vai ter como fazer essa tabela com 3 jogadores também pela direita, talvez Firmino caindo um pouquinho mais. Eu acho que vai ter um diálogo bastante bom ali, como vocês já falaram. O Keita consegue pensar muito bem o jogo, isso vai ser muito importante. E o Mané, agora que ele tá com a 10, eu acho que ele não vai ser só 10 no número da camisa. Eu acho que ele também vai jogar um pouquinho mais ajudando a armar, dialogando muito com o Keita, que eles já são amigos de longa data, então provavelmente eles vão saber jogar ali. E com relação ao Sturridge, eu não acho que ele vá voltar a ser o Sturridge que a gente já viu em temporadas anteriores, quando ele voava, principalmente junto com o Suárez, mas ele vai ser um cara muito importante para vir do banco e manter
uma ameaça ao time adversário. O Liverpool, quando precisar dar um descanso aos jogadores da frente, vai colocar o Sturridge e ele ainda vai voltar a ser visto como um cara que você tem que marcar muito bem e ter muita atenção, porque senão ele vai lá em uma oportunidade e mete o gol. Pode ser, inclusive, um gol importante pro Liverpool, porque a gente já sabe que ele tem qualidade, ele é um bom jogador, só que as lesões matam ele muito, ele precisa muito ficar saudável, e o que vocês falaram da amizade dele com o Keita, eu acho que realmente vai ajudar demais. O Keita é um cara muito, muito pra cima, muito de grupo, vai ajudar demais o retorno aí do Sturridge para ser uma peça importante no elenco. Seguindo aqui ainda sobre essa partida, Leandro, teve algum ponto negativo que tu poderia destacar, ou o jogo teve a maior proximidade da perfeição possível? Eu acredito que teve sim a maior proximidade da perfeição possível. Eu poderia mencionar o segundo gol do Mané, porque ele estava em posição irregular. O Bandeira foi totalmente equivocado em não ver isso, mas isso já é uma coisa que não faz parte daquilo que o Liverpool tem obrigação, né? A obrigação do Liverpool é criar, é marcar. Se o Bandeira deu, infelizmente aconteceu. A gente não está aqui também para dizer que não, o gol irregular, a roubada é mais gostoso ou algo assim, não. Mas o Liverpool em si, ele fez tudo. Como eu falei na minha primeira fala de hoje, o Liverpool não teve aquele momento que deu a oportunidade do West Ham crescer no jogo. Não teve aquilo que deu a oportunidade de que o West Ham fosse além do que só tocar a bola. O West Ham tentou tocar a bola, mas tocou mal, e em alguns momentos, quando estava começando a tocar bem, ele perdia a bola, e isso o quê? 2, 3 segundos tocando a bola. Quando começou a tocar, perdeu a bola. Porque seja Keita, seja Milner, seja o Hinaldo, chegava e roubava a bola. E como a gente falou do meio-campo, o meio-campo deu uma proteção muito grande para a defesa, e isso fez com que a defesa não sofresse nada. Os momentos que tivemos dificuldades, assim, que você via que poderia ter algum problema, segundos depois, a conversa mesmo dos jogadores ali, o Van Dijk e os meias, já resolveu tudo. Então, todas as oportunidades que poderiam ser descritas como, sei lá, algo ruim, sei lá, um jogador desligado, isso não afetou em nada. Porque os momentos que o West Ham tentou oferecer perigo, eles não tiveram, assim, numa escala de 0 a 10, eles não chegaram nem a 4. Então foi realmente um jogo tranquilo do começo ao fim, e é um jogo que geralmente não é tranquilo. Assim, o fato do Liverpool ter dominado a partida foi uma coisa maravilhosa, porque o Liverpool tem vencido o West Ham nas últimas partidas, mas o West Ham também já complicou os trabalhos do Liverpool, justamente por isso. O Liverpool chega, vai tentar atacar, aí erra, faz algum erro. O Liverpool, assim, dificilmente o Liverpool toma um gol por uma jogada que é extrema técnica. Aí você pode dizer, não, mas todo mundo é desse jeito, todo mundo que toma gol é porque errou. Mas quando o Liverpool erra, ele mostra pra todo mundo que ele errou. Você olha assim e fala, velho, não era pra ter feito isso, não era pra ter ido por aí, não era pra ter dado o bote errado, saiu muito mal do gol, coisas assim. E tá criando-se uma segurança aonde a gente já falou muito. Assim, a gente já falou muito aqui, o que o Edi já falou muito também, que é posicionamento, não é qualidade. Nós não temos uma falta de qualidade na defesa. A nossa defesa não é ruim. Nós temos um mau posicionamento. E esse mau posicionamento está se consertando. Ele está indo devagar, assim, em algumas jogadas, os jogadores mais jovens, eles precisam estar um pouco mais ligados, e é natural. Mas o Liverpool está chegando lá. E eu queria fazer uma pergunta aqui, Maurício, para você em especial. Então eu vou assumir o Cledi aqui, em homenagem ao nosso amigo que não pôde estar aqui hoje. Mas, Mal, fala uma coisa pra mim. O que você achou da estreia do Keita em Anfield, carregando a camisa do Gerrard? Eu acho que ele foi um princípio do que ele pode ser para esse time. É um jogador que dá o ritmo do jogo, o jogador que pode estar em qualquer parte do campo, é o cara que está tocando a bola
girando, sei lá, voltando o jogo, tocando pra alguém que faça a ligação com o ataque, sendo... Em alguns momentos sendo bem Gerrard, né? Também, o cara que pode dar o passe final ou que pode botar um tiro de fora da área que pega todo mundo de surpresa. Ele vai ser aquele cara que, se o Liverpool precisar dele, pode ser que ele seja o cara ali de coringa, sabe? Ou tá com necessidade, tá precisando de ajuda, joga no Keita que ele vai segurar as pontas. Tá me parecendo que é mais um jogador que vai ter um grande caráter a oferecer para o time, não só no meio campo, até eventualmente se o time precisar pro ataque. É incrível como o Keita mudou o meio campo, deu um dinamismo fantástico. O Wijnaldum e o Milner começaram a ter menos atribuições, talvez menos nível de sobrecarga com o Keita, que ele faz tudo, é o cara que limpa a casa e é o cara que distribui também. É incrível como ele faz essa camisa 8 não ser nem um pouco pesada para ele. É o cara que fardou, entrou em campo e que ele sabe do tamanho da responsabilidade que ele tem, e talvez seja natural para ele enfrentar essa barra e carregar consigo essa responsabilidade. Acho que ele está muito preparado, Leandro. Pessoal, aproveitando aqui também o momento de pergunta, vou fazer uma pergunta para Carol. Carol, a sequência do Liverpool, ela conta com Palace fora, Brighton em casa, Leicester fora, Tottenham fora e Southampton em casa. Você, pelo que você viu, você acha que... O que o Liverpool precisa para ganhar todos esses jogos? Olha, o Liverpool precisa fazer gol. Brincadeira, não é só isso, mas olha só. Vamos lá. Para começar, o Liverpool tem uma sequência um pouquinho chata. Pelo menos eram times que costumavam tornar os jogos um pouquinho chatos pra gente. West Ham, Palace, Brighton, mas quem? Acho que eu perdi alguém. O Palace, Brighton, Leicester, Tottenham e Southampton. Isso. Tá, Leicester também é um time que a gente já viu que deu um pouquinho de dificuldade pro Manchester ali na primeira rodada, né? Fez um gol de certo oportunismo do Vardy. Mas é aquilo, o Liverpool precisa ser muito equilibrado e não perder a paciência para criar jogadas, não chegar nessa fase em que o time está tentando ser um pouco mais inteligente na criação das jogadas e acelerar um pouquinho menos. O Liverpool precisa manter a paciência e saber que o gol vai vir naturalmente. A gente tem jogador que tem condição para criar jogada, para tocar a bola com qualidade. Uma coisa muito importante também é acertar jogada aérea. O Palace costuma dar muito trabalho pra gente nesse quesito. O Leicester também tem jogadores muito fortes para esse tipo de jogada, especialmente o Maguire, que destacou muito com isso durante a Copa. E o Tottenham é um jogo um pouquinho complicado. Vamos lá. O Tottenham não se reforçou, porém também não perdeu ninguém importante até o momento. Então é aquilo. O jogo vai ter que ser ganho essencialmente no meio de campo. Você tem no nosso meio de campo agora Henderson, Milner, Keita, Wijnaldum, Fabinho, que a gente não sabe quando vai estar disponível. Ox não vai estar disponível para os jogos agora, mas vai ser muito importante ganhar essa guerra no meio de campo. Principalmente porque vocês têm no meio de campo do Tottenham Dyer, Dembélé, Eriksen, são jogadores de muita qualidade. E o duelo Van Dijk e Kane vai ser muito importante também, a depender do que vai acontecer quando vai ser o retorno do Lovren. Ninguém sabe exatamente quando ele vai retornar, ainda estava uma incógnita, se eu não me engano, a última vez que eu vi a atualização. E Southampton é um candidato a rebaixamento, na minha opinião. Espero que o Liverpool não se complique. É claro, o Liverpool tem que fazer gol, mas
considerando que a forma de jogo do Liverpool está mudando um pouquinho, está sendo um pouco menos acelerada e um pouco mais pensada para saber o momento de acelerar, vai ser importante a gente ter muita paciência, principalmente nesse segundo jogo contra o Palace. No primeiro jogo, os gols saíram de forma relativamente fácil. Não sei exatamente como vai vir o Palace para esse jogo. Vai ser importante também um duelo que a gente já teve temporada passada, que foi o do Zaha contra o Arnold. Acredito que nesse momento o Arnold já esteja um pouco mais maduro, principalmente pela evolução dele nas competições europeias, pela participação dele na Copa do Mundo. Foi importante a experiência para ele, como um jogador muito jovem. E a proteção no lado direito também vai ser essencial. A proteção que Gomes e Arnold tiveram nesse primeiro jogo vai ser muito importante para o Arnold nesses jogos mais complicados, como Palace e Tottenham. Mural, Melwood Pub. Chega o momento de fazermos aquelas dicas culturais, trazermos aos nossos amigos ouvintes as suas dicas culturais, ampliar os horizontes, expandir os conhecimentos. Na última edição, Cleide Cavalcante até trouxe uma referência a ET Bilu que desconcertou a todos no final do programa. Mas, Leandro Martins, eu quero ouvir a tua dica cultural para este podcast. Minha dica cultural ela vai continuar se repetindo até que todos os torcedores do Liverpool tenham acesso a essa informação. É o lfchistory.net, que é o maior acervo que eu já encontrei até hoje, com histórias, com a história dos jogadores, todos os jogadores que já vestiram a camisa do Liverpool, com todos os treinadores que o Liverpool já teve durante a história. Então, realmente o maior acervo de informações que eu já vi até hoje do Liverpool. Eu acho que é algo que todo torcedor do Liverpool deveria olhar pelo menos uma vez. Vamos então ouvir o que o Sérgio tem a nos trazer de dica cultural. Bom, como minha dica cultural do programa, eu quero falar aqui sobre 2 sites interessantes para o pessoal que gosta de uniformes, que se interessa pelos uniformes dos times e pesquisar os vestuários dos times de futebol. Um é o todosobrecamisetas.com, que é um site em espanhol, mas tem a versão em inglês também, e é das maiores referências atuais sobre lançamentos de uniformes dos times da Europa e do mundo como um todo. Assim, ele sempre tem notícias em primeira mão, imagens ainda de bastidores das camisas. Então, para a galera que está querendo saber quais são os uniformes das próximas temporadas dos seus times, ele entra lá durante ainda a temporada anterior, eles já botam fotos vazadas dos designs e eles analisam também os designs e tal. É um site muito, muito completo e muito referência, né, na área sobre uniformes de times. Eles são realmente tratados como referências. E um outro site foi uma descoberta recente minha que se chama Historical Football Kits. É um site britânico que, na verdade, é uma database de uniformes dos times mais da Escócia, Inglaterra, mas é muito completo. De times ingleses mesmo, por exemplo, você entra lá, eles têm divididos os setores por clube, então você entra lá e tem todos os uniformes da história daquele time. No nosso caso mesmo do Liverpool, você entra lá, ele tem todas as camisas que o Liverpool já usou em partidas de futebol na história do clube. É fantástico, e ele tem os uniformes em formato de templatezinho de design, e fica bem interessante como material de pesquisa também. Eles também explicam a história dos uniformes do time, de porquê daquelas cores e etc e tal. Então fica aí como minhas dicas culturais esses 2 sites para quem curte uniformes e designs. Valeu. Muito bem. Carol, quero ouvir também a tua dica para o nosso ouvinte. A minha dica cultural, ela é um livro
é o Red Man, do John Williams. Ele é um livro que conta a história do Liverpool lá do começo mesmo. É a biografia do time. É um livro excelente. E, assim, é importante para a gente saber qual é a origem do time. Tem muitos times históricos que a gente tem a história contada no livro. Esse livro, só para o ouvinte que se interessar, eu comprei ele aí pelo eBay. Ele não é um livro caro, paguei em torno de R$60 por ele. E é um livro que traz muito a história do time e é um conteúdo muito bom. Tá em inglês, mas faz um esforcinho que vale muito a pena ler esse livro. A minha dica para você, amigo ouvinte do Mel do Pub, é uma thread no Twitter trazida pelo nosso parceiro, amigo Make Us Dream Brasil. É uma thread sobre os goleiros sweepers, que seriam como se fossem goleiros líberos, sendo bastante grosso na tradução, e sua importância para o sistema defensivo de Jürgen Klopp. Então seria basicamente mostrar a importância de um goleiro que atua longe da linha do gol para o esquema defensivo da equipe do Liverpool, e como isso pode ser importante na hora da defesa e o quanto isso pode ser eficiente para salvar a quantidade de gols sofridos e de chances que a equipe pode sofrer, oportunidades de gol para o adversário, quanto isso pode ser menos problemático ao longo do jogo. Essa é a minha dica. Vá lá em @MakeUsDreamBR, confira lá a thread. É um conteúdo completo, não só texto, mas também tem vídeos que corroboram aí toda a argumentação, toda a tese que o nosso querido amigo MakeUsDreamBR fez. Eu realmente recomendo para você que ficou tentando entender por que o Liverpool foi atrás do Alisson e não foi atrás de um outro goleiro valorizado no mercado. Essa é uma boa explicação e dá para a gente ampliar essa ideia e entender melhor como é que o Alisson é o cara, a peça perfeita para esse esquema, especialmente até para o sistema defensivo funcionar de forma eficiente. Queria agradecer aqui a participação de Leandro Martins. Até a próxima! Até a próxima, pessoal. LFCS Brasil, @Wikipédia, Liverpool Supporters Brasil, e aquele abraço. Também agradecer a presença do Sérgio nesse programa. Bom, pessoal, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, discutindo esse excelente início de temporada do nosso time, que nos deixa muito animados aí para as próximas. Vamos continuar aí acompanhando e contar que nosso time seja sortudo em termos de contusões, porque essa temporada tem tudo para ser uma temporada histórica para o nosso time. Valeu aí, vamos para cima agora do Crystal Palace segunda-feira. Um abraço. Carol, muito obrigado por ter aceito o convite. Sempre um prazer te receber aqui no Mel do Pub Podcast. Portas sempre abertas para outros convites. Até a próxima, Carol. Até a próxima, galera. Eu que agradeço o convite, Maurício. Estava doido para participar, a gente já tentou várias vezes e só agora a gente conseguiu marcar aí. Infelizmente a vida é realmente corrida. E quem quiser ouvir ler eu falando alguma besteira lá, tem o Twitter também, @CarolVago12. E é isso aí. Bora pra temporada que ela vai ser muito boa. É isso aí, amigo. Você segue o Mel do Pub no Twitter, @MelDoPub, facebook.com/meldopub, anchor.fm/meldopub, meldopub.ivox.com e também youtube.com/MauricioColaMP. O Mel do Pub está disponível para você ouvir e assinar no Google Podcasts, para você que é do Android, no iTunes, para você que é do iOS, ou também no Spotify, se você gosta de uma outra opção. Você pode também nos ouvir no iVox, no Anchor, no YouTube, entre outros agregadores de podcasts. Não falta acesso para você, amigo Red, para consumir os conteúdos do Mel do Pub em áudio. Aqui @Maurício Cola. Desde já, muito agradecido pela sua audiência. O Mel do Pub volta em breve, trazendo mais da Premier League, também falando de outros temas que pertencem ao Liverpool Football Club Athletic and Grounds. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!